Seja bem-vindo, você está no canal Tributário Facilitado. O meu nome é Lucas Ribeiro de Carvalho e eu estou aqui para guiar você nessa jornada de conhecimento da matéria de direito tributário. Seja você um aluno de faculdade, seja você um estudante para a ordem, que também é um aluno da faculdade, né? Ou seja você um concurseiro, você está aqui para aprender direito tributário da maneira certa, de uma maneira facilitada. Repiso, facilitado não quer dizer que você vai perder parte da matéria porque eu vou suprimir parte da matéria. Não. Eu vou explicar tintim por tintim para que você entenda esses termos técnicos que muitos professores complicam demais no direito tributário. Lembrando também que essa é a terceira aula de uma série de 4 aulas que nós vamos dar aqui nesse canal sobre relação jurídica tributária, que é a base de todo o direito tributário. Tudo que vocês vão estudar depois desse bloco de 4 aulas necessitará dessa base que eu estou passando para vocês aqui agora. Se você não viu as 2 primeiras aulas, vou deixar aqui no card para você. Se você já viu, bora para uma revisão. A nossa hipótese de incidência, eu já disse para vocês, é uma abstração que é prevista em lei. E ela, como o nome diz, o próprio nome dela diz, ela é uma hipótese, ou seja, quando acontecer tal fato. O fato gerador já diz respeito a esse fato que é previsto na norma de incidência. Então, vamos lá para o nosso querido João, nosso exemplo de sempre. Quando alguém comprar uma casa, hipótese de incidência, João comprou uma casa, é o fato gerador do qual essa hipótese de incidência fala. Quando João, nosso amigo, nosso exemplo, compra essa casa, ele tem uma obrigação tributária. E dessa obrigação tributária, através do lançamento, o crédito tributário é constituído. Vamos para o nosso exemplo, então? Vamos falar do João, então, de novo. Caso alguém compre uma casa, tal coisa acontece. João comprou uma casa, gera uma obrigação tributária e essa obrigação tributária é constituída, o crédito dela é constituído através do lançamento. E é justamente o lançamento que nós vamos estudar agora. Então, a gente precisa voltar um pouco, vocês perceberam até que eu apaguei o resto do quadro para a gente focar nessa parte da nossa linha do tempo. A gente vai pegar o lançamento, vai destrinchar, porque ele é super importante e, o meu viés de advogado falando aqui, isso pode causar várias nulidades no processo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente adentra o aspecto do lançamento da nossa relação jurídica tributária é o artigo 139 do seu CTN. CTN não está aberto? Abre aí, eu vou esperar 2 segundinhos para você abrir o seu CTN. Ah, professor, estou sem CTN. Vai ali no Google, site do Planalto. É o melhor jeito de você visualizar aí o seu código. Dá um Ctrl F e vai 139 no seu código. Vai estar escrito desse jeitinho aqui, ó. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza dessa. Então a gente já sabe, né, que esse crédito tributário decorre da obrigação principal através do lançamento. A gente tem a nossa linha do tempo que a gente sempre faz, né? HI, nossa hipótese de incidência, e aí você tem o fato gerador, logo depois do fato gerador, obrigação tributária, e depois da obrigação tributária, através do lançamento, você tem a geração desse crédito tributário. E é isso que o artigo 139 fala. Mas o que o artigo 139 também fala? Fala que ele tem a mesma natureza desta. Tá vendo no finalzinho, depois do E, ele tem a mesma natureza desta. Então, o que a gente já vai anotar aqui? O crédito tem a mesma natureza da OT, nossa obrigação tributária, correto? O que isso quer dizer, gente? Tem a mesma natureza. Todas as características que essa obrigação tributária tiver vão ser passadas também através do lançamento para esse crédito tributário. Só que a gente tem que ler também o 140. Vamos ler também o 140. As circunstâncias que modificam o crédito, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Então, sim, o crédito tributário, ele segue todas as características que é a obrigação tributária. Mas se o crédito que vem depois da obrigação
ele for alterado, essa alteração não volta para a obrigação tributária. É isso que o artigo 140 está falando e que é importante a gente anotar aqui. Então, nosso ponto 2, vou pegar aqui o caneta azul, nosso ponto 2 é que modificações no crédito tributário, nosso CT, não eita, que F é esse? Não afetam a OT. Não afetam a OT. Beleza? Isso está onde? Artigo 140 do CTN, beleza? Então, dá um print aí na tela, ou se você quiser copiar, que logo a gente vai passar esse quadro para lá e vai começar a falar de outros aspectos do nosso lançamento que também são importantíssimos. O lançamento, a gente vai falar ele com especificidade. Ih, a caneta está dando defeito aqui. Lançamento, para que serve esse lançamento? Para determinar, lembra que a gente falou do artigo 142 do CTN? Determinar quem deve o que e deve quanto. Então, vamos colocar assim, ó. Quem deve o que e deve quanto. A gente sabendo isso, gente, a gente sabe que isso são critérios, né? Que estão estabelecidos ali no código 142 do CTN. E isso, gente, é muito importante. Por quê? Agora eu vou dar o meu conceito de advogado, né? Dar aquele viés para a aula. Se isso aqui não tiver presente, esses são requisitos de validade do lançamento. Então, se isso não tiver presente, acontece a famosa, que advogado ama, nulidade. Isso aqui, a omissão, vamos colocar assim, a omissão de qualquer desses requisitos do lançamento provoca a nulidade desse lançamento e dá uma vantagem imensa. Então, isso é uma coisa que a gente com certeza tem que destacar. Outra coisa que a gente tem que destacar é pegar ali no seu código e o parágrafo único do 142 fala o seguinte: a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Olha que perigo. Eu sou funcionário da Receita, estou ali no setor de tributos da minha prefeitura. Poxa, mas minha mãe, eu quero dar um presente para ela. O que eu vou comprar para minha mãe do Dia das Mães? Eu acho que eu vou deixar de fazer o lançamento dela do IPTU. Olha só que presentão, hein? Você vai ser o quê? Você vai ser demitido. Você não, exemplo sou eu, né? Eu seria demitido. Porque é sob pena de irresponsabilidade funcional. É obrigatório que a pessoa responsável, o setor da administração pública, o funcionário público responsável pelo lançamento, ele não se omita de fazer esse lançamento por responsabilidade, sob pena de responsabilidade funcional, beleza? Vai sofrer aí um PAD, um processo administrativo disciplinar, e vai ser demitido. Se você for advogado, provavelmente algum dia você vai pegar uma causa em que o fato gerador do seu tributo ocorreu no exterior. E o que acontece segundo o artigo 143? Está vendo que a gente está seguindo uma ordem lógica aqui do nosso CTN. Isso é muito bom do CTN, essa ordem lógica que ele dispõe as coisas que a gente tem que estudar. Então pegue aí no seu código, o artigo 143, vai falar o seguinte: salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. E por que isso é importante? Por que a gente tem que ressaltar? Esse câmbio vai ser feito o câmbio da moeda estrangeira no dia do fato gerador. Antigamente, o que acontecia? Vou para Disneylândia, mas o dólar tá baratinho, então eu vou levar meus cartões de crédito, não vou levar real, e vou passar o meu cartão de crédito internacional. Vou para Disneylândia, olha aqui Mickey Mouse, Pato Donald, Pateta, e vou gastando, gasto meu dinheiro todo achando que eu tô arrasando, chego no Brasil, ajoelho e oro. Oro para quê? Para que na data do fechamento dessa fatura o dólar não esteja lá nas alturas e eu tenho que pagar um IOF absurdo. Por quê? Isso acontecia antigamente. Hoje não é assim. Hoje, se você vai na Disneylândia, por exemplo, você passa seu cartão, o IOF já é descontado ali na data do câmbio
ele já é descontado na sua fatura, né, gente? Tem que pagar água, mas ele vai para sua fatura na data do fato gerador e o câmbio da moeda também vai naquele dia ali, na taxa não, vai pegar o valor do dólar correspondente àquele dia em que ocorreu o fato gerador. Show? Isso, nossa gente, isso é muito interessante. Mas vamos passar agora para outro fator do nosso lançamento, que é o nosso artigo 145. O artigo 145 vai falar para a gente sobre a modificação do lançamento após a notificação do contribuinte. Então vamos abrir lá no 145, fala o seguinte: o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo, ou seja, ao contribuinte, né, aquela pessoa que é responsável pela obrigação tributária, só pode ser alterado em virtude de. Então, gente, a gente tem uma regra. Aqui no 145 a gente tem uma regra. E o que é essa regra? Vamos colocar o nosso número 5, né? Nosso número 5. Vamos colocar o nome de modificação do lançamento após a notificação. Então vamos lembrar, gente, vou até pegar a caneta preta aqui para a gente lembrar. Linha do tempo, vamos lá. Vocês sabem, falam comigo, hipótese de incidência é a primeira coisa. Depois da hipótese de incidência, fato gerador. A gente tem o fato gerador. Depois do fato gerador, gera-se obrigação tributária. Tem aqui o lançamento, que eu vou colocar só um L, mas a gente sabe que é o lançamento. E o que constitui isso aqui através do lançamento? O crédito tributário. Constituiu o crédito tributário. Vamos lá. Olha que bagunça que está arrumando aqui. Constituiu o crédito tributário, o que tem que acontecer? A notificação. E é aqui que o contribuinte passa a ter a obrigação de adimplir com esse crédito tributário. E depois dessa notificação, depois que ocorre a notificação, em regra, o crédito tributário, o lançamento, na verdade, o lançamento não pode ser alterado. Mas o próprio 145 dá para a gente algumas exceções. E essas exceções são: inciso 1º, impugnação do sujeito passivo. Inciso 2º, recurso de ofício. Ofício de quem? Do fisco. E inciso 3º, iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no 149. O 149 é algo que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Só pode ser modificado por impugnação do sujeito passivo, ou seja, se você discorda daquele lançamento, você vai apresentar uma impugnação àquele lançamento, e aí com uma decisão administrativa, talvez esse lançamento seja alterado. Isso é uma coisa boa pra gente. A gente vai colocar aqui, salvo se são duas, mas que parecem meio que três, né? Impugnação do sujeito passivo, que vocês já sabem que é o contribuinte ou responsável. Responsável, o que é, Luz? Vamos ver mais pra frente. Então, não quero complicar a cabeça de ninguém. A gente deixa isso rolar aí e tá tudo certo. Ou também tem a possibilidade de ter um recurso do próprio fisco, um recurso de ofício do próprio fisco, né? Ele foi lá e falou assim: errei o lançamento, vou entrar com recurso. Ou também pode ser modificado sem recurso, de ofício, pelo fisco. Não me perguntem por quê. Perguntem para esse deputado que fez esse CTN, essa complicação que ele está arrumando aqui. Mas existe também essa possibilidade. A pessoa olhou ali e falou: eita, errei o lançamento. O que ela faz? Ela vai e conserta. Esse é o artigo, né? Eu também não sei, gente, mas eu tenho que ensinar para vocês, entendeu? Eu não sei por que isso está aqui. Então a regra é: não se modifica, mas de qualquer jeito, se quiser, modifica. Beleza? Isso aí. Mas não tem segredo, é porque em regra não se modifica mesmo, sabe? Não é muito prático acontecer isso. E, pô, o fisco mandou, ele não vai lembrar ali que ele tem que consertar aquilo e tal, mas existem esses dois salvos
guardem na mente, na hora da sua prova, na hora do seu concurso, na hora da prova da ordem, da prova da faculdade, você já está ligado que existem essas duas possibilidades aí. A impugnação do sujeito passivo, na verdade são três, né? Um recurso de ofício e a modificação de ofício por quem, gente? Pelo fisco, né? Pelo fisco. Joia? Então agora a gente vai ver as espécies desse lançamento e vamos fechar a aula 3 para ir direto para 4 ali, ó, e fechar tudo que a gente tem que saber sobre a nossa relação jurídica tributária base. Mas antes, assina esse canal aí, meu filho, o que você está esperando? Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve nesse canal para você receber todas as notificações de quando eu lançar uma aula nova aqui. Se liga que eu estou trazendo direito tributário, que é uma matéria que todo mundo fala, direito tributário é difícil, direito tributário é complicado. Não é. Não é, eu estou mostrando aqui para você que não é, e pode ficar ainda mais simples com o seu like, com a sua inscrição, e assim a gente vai montando uma comunidade aqui, quem sabe onde que a gente pode chegar com esse tributário facilitado, né? Então, dá essa ajuda aí e bora para a aula. Então, quadro limpo aqui para a gente continuar e falar sobre as espécies de lançamento que a gente precisa saber. Quais são essas espécies de lançamento? É uma coisa importantíssima da gente saber. Então, vamos lá, vamos anotar aqui as espécies de lançamento. Começando aí pelo nosso lançamento por declaração. Lançamento por declaração, gente, está previsto no artigo 147. Opa, escrevi 174, é 147 do CTN. Vamos dar um espacinho aqui. Acho que vai ser o suficiente para nossa bagunça. E a gente vai falar também do lançamento por homologação. Mais um espacinho aqui. A gente vai falar do lançamento por arbitramento. E aí vocês vão ver por que eu tive esse pequeno pensamento aqui. É porque o código divide ele assim, ó. Lançamento por arbitramento e lançamento de ofício. E aí o que acontece? Vamos ver o que acontece depois, na verdade. Aqui, gente, a gente tem o 150, beleza? Do CTN. Aqui a gente tem o 148 do CTN. E aqui a gente tem o 149 do CTN. Também que tudo que a gente estuda está no CTN. Isso é uma vantagem enorme do direito tributário face a outros direitos, como direito trabalhista, muitos decretos e tudo mais. Direito previdenciário, também muitos decretos, muitas portarias. Direito tributário, gente, Constituição, tributário, STJ, STF, tá tudo ali, é todo mundo unido, todas as decisões ali, não tem disso que me disse. Direito tributário é aquele feio, arrumadinho, fácil de estudar, muito fácil. Tem gente que prefere direito trabalhista, tá vendo? Tô falando vocês que é fácil. Então vamos logo para o nosso, parar de bobeira aqui, vamos logo para o nosso 147 do CTN, pega aí para mim. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo, contribuinte, já estão ligados, né? Ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações. Ou seja, é você, contribuinte, que tem que prestar essas informações para o fisco. Ele não vai lá na sua casa falar assim, nesse tipo de lançamento, tá, gente? Ele não vai lá e fala assim, olha, você, como fulaninho faleceu, você tem que pagar tanto, porque o valor do bem é tanto e tal. Não, você vai prestar essas informações para ele homologar, fechou? Para ele considerar lá, expedir a guia e você pagar. A gente estava, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. Então, gente, a gente tem dois tributos no ordenamento tributário brasileiro que acontecem através de declaração: o vivo e o morto, o ITCMD e o ITBI. Então, vocês decoram isso: o vivo, o ITBI, né, Imposto de Transmissão de Serviço, e o ITCMD. Então, por exemplo, se alguém morreu e a gente está precisando transferir esse imóvel para o nome de outra pessoa lá no inventário, você vai ver o valor daquele imóvel sobre ele, tem a alíquota do seu estado de ITCMD e você vai declarar com documentos indispensáveis. O que são aqueles documentos indispensáveis, por exemplo, da morte da pessoa, certidão de óbito. Se você é filho dessa pessoa, que você é herdeiro, a sua certidão de nascimento, para contar que aquela pessoa que está na certidão de óbito é seu pai ou a sua mãe.
você tem que ter ali a escritura do imóvel ou um contrato e coisa e tal, para que o fisco veja ali, na hora de fiscalizar aquela situação, tenha os documentos indispensáveis para que ele analise essa situação, beleza? Então vamos anotar aqui. Quem presta informações? Sujeito passivo. O sujeito passivo presta essas informações. Elas não são colhidas pelo fisco, mas sim o sujeito passivo as leva ao fisco. O sujeito passivo presta informações ao fisco através de documentos indispensáveis. Indispensáveis. E quais são, gente? Quais são esses tributos? O ITCMD e o ITBI, né? Eu falei morto, vivo, vivo e morto. Decora isso aí, que sucesso. ITCMD ou ITBI. Beleza? Então agora a gente vai falar sobre o nosso lançamento por homologação. Esse lançamento por homologação, gente, ele é bem famoso, porque o imposto de renda é feito por homologação. E o que é homologação? Você paga antecipadamente ao fisco e ele, a partir desse pagamento, ele tem 5 anos para analisar e para homologar essa situação. Okay? Então, primeiro você paga, depois você presta informações. Decora isso, tá? Aqui você presta informações, depois paga. Que você vai prestar informações para o fisco e aí o fisco vai emitir a guia para você. Ou você mesmo nos sistemas ali da fazenda consegue emitir a guia. E aí você paga depois de ter prestado informação. Aqui você presta informação e depois você paga. Vamos supor que você está ali no seu imposto de renda. Você trabalhou, 2023, data de gravação dessa aula, você está trabalhando em 2023. 2024 você já vai ter pagado o imposto de renda, né, naquele ano, né, ou deveria. E aí você vai, e depois de pagar, presta informações daquele trabalho todo que você teve, show? Esse é o lançamento por homologação. Mas esse lançamento está no código, não estou tirando isso da minha cabeça, né? No artigo 150, ó. Lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa. Opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Expressamente a homologa. Então, pontos-chave do 150 aqui, o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Essa é o nosso lançamento por homologação. Daí, a gente vai anotar agora nosso lançamento por homologação. Acho que as duas coisas que a gente pode anotar é pagamento antecipado. Joia? A gente vai, ó. Ele paga antecipadamente. E depois ele lança as informações para que ele seja homologado. Depois, vou colocar até depois aqui, informa. Eu falei para vocês o prazo, né? Vocês lembram do prazo? Claro que lembram, né? Qual o prazo? 5 anos. Prazo de quê, professor? Nem tá falando o que você quer do prazo? O prazo de 5 anos, gente, para que o fisco homologue essas informações. E aí, quais os impostos, né, que a gente tem de exemplo? A gente tem o imposto de renda, a gente tem o ICMS, a gente tem também o ISS, e a gente tem vários impostos aqui nessa modalidade. São bastante impostos mesmo que a gente tem aí no nosso lançamento por homologação. E agora eu vou falar para vocês por que aquele mistério meu sobre o lançamento por arbitramento e o lançamento por ofício. Porque quando você, aqui no lançamento por homologação ou aqui no lançamento por declaração, você presta informações. Vamos recapitular. No por declaração, você presta informações antes. No por homologação, você presta informações depois de pagar. Mas qualquer que sejam essas modalidades que eu expliquei para vocês, elas serão lançadas por arbitramento, ou seja, o fisco vai fazer ali uma média do que foi aquele fato gerador, de qual foi aquela obrigação tributária, né, de quanto crédito tributário mais ou menos devia ter sido constituído, segundo a realidade que o fisco conhece. Olha como isso é perigoso,
Fisco não sabe a verdade real, ele tem alguns documentos, ele tem alguma ideia da média ali, da sua faixa etária, da sua renda per capita e de tudo isso, ele faz aquele cálculo matemático super complexo para ver mais ou menos quanto deveria ter sido o tributo pago por você ou a informação lançada por você. No fim das contas, ele quer saber o tributo que você pagou a menos, né? A mais ele não vai te falar, né? Vai quer contigo mesmo e o fisco não quer saber dessas coisas. Mas se você prestar informações que não mereçam fé, e é isso que o artigo 148 está falando. Ó, vamos ler aqui? Vou pegar o meu tablet e vocês abram aí de vocês. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. Então, sempre que não mereçam fé os documentos prestados pelo contribuinte, a obrigação tributária vai ser lançada de ofício, vai constituir um crédito tributário. De ofício não, gente, por arbitramento. É porque eu confundo muito essas duas coisas, mas vocês não vão confundir, e eu também não vou confundir nunca mais. Por que eu estou falando que é um pouco confuso? Porque tudo aquilo que é arbitrado, na verdade, a lei fala que é lançado de ofício. Saca? Por isso que parece que são 3 ao invés de 4, quer ver? Inciso 2 até o inciso 9 do artigo 149 que a gente acabou de ver, você vai ver que eles vão ser lançados de ofício. As coisas que foram arbitradas que a gente leu no 148. Então você vê que, apesar de a gente ter aqui no código, no artigo 148, falando sobre o arbitramento, na verdade, tudo que é arbitrado, ele é lançado de ofício. Então a gente pode falar e destacar aqui as coisas que não mereçam fé, né? Documentos, declarações que você presta como contribuinte que não merecem fé. A gente vai colocar info de informações, né? Prestadas por quem? Pelo sujeito passivo que não mereçam fé. Beleza? Ah, Lucas, mas e aí? Tem lançamento por arbitramento? Gente, vai do código, entendeu? No fim das contas, ela é lançada de ofício. Artigo 149, 2 a 9 vai te explicar muito bem que elas vão ser lançadas de ofício. Então, o que é, Lucas, esse lançamento de ofício? É só uma extensão do arbitramento? Não. O 149 também serve para lançar IPTU e IPVA, né? Então, vamos anotar aqui. Ó, IPTU e IPVA são 2 tributos lançados de ofício. Eles têm lá o valor venal da sua casa, né? Ou também o preço da tabela FIP do seu carro. E aí eles ou lançam um carnê, no caso do IPTU é sempre um carnê, né? Ou você retira online. E o IPVA tem ou a tabela, que sai no site, ou também o carnezinho. E por que é importante a gente falar que isso é lançado de ofício? Porque se o governo solta ali a tabela do IPVA ou uma tabela para data para alguém emitir no site, você passa a ter aquela obrigação acessória. Lembra que a gente falou na aula 1, salvo engano, que a obrigação acessória ela pode ser criada por decreto, por lei, por portaria, por todo o conjunto de legislação, não necessariamente ela tem que ser criada por lei complementar ou lei ordinária. Então, o movimento de você baixar aquilo no site e ir lá pagar é uma obrigação acessória sua. Se você for o contribuinte, né, no caso, que a gente considera que todo mundo é contribuinte. Mas no caso de IPTU e IPVA, se você for contribuinte, essa obrigação acessória é uma obrigação sua. E aí, se você não pagar, você vai pagar juros e tal. E é um lançamento de ofício. Você não presta nenhuma declaração para o fisco. Claro que você vai registrar sua casa, mas seu carro vai ter a transferência. Mas não é você que vai lá declarar isso todo ano para o fisco. Ele lança de ofício aquilo, o IPTU e o IPVA. Outra coisa que sempre é lançada de ofício, quando há dolo, fraude, simulação ou
conluio, que também grande parte dessas coisas que eu falei para você estão dispostas no 149, do inciso 2 ao inciso 9. Dolo, fraude, simulação e conluio são sempre lançados de ofício. E não importa se foi aqui por declaração ou se foi por homologação. Se você agiu com dolo, fraude, simulação, conluio, dolo, fraude, simulação, conluio, decorou? Dolo, fraude, simulação, conluio, vai ser lançado de ofício. Então vamos anotar aqui. Se o sujeito passivo agiu com dolo, vamos lá, eu falei 1000 vezes para vocês decorarem. Dolo, fraude, simulação e conluio. Sempre que isso acontecer, vai ser lançado de ofício o tributo. No mais, todos os atos ilícitos em tributário são lançados de ofício. Então, se isso for um ato ilícito, né, dolo, fraude, simulação e conluio já são por si só atos ilícitos, mas se houver algum outro ato ilícito que a gente não cobriu aqui nessa aula, ou que não é coberto pelo dolo, fraude, simulação e conluio, vai ser lançado de ofício. Essa foi a nossa aula, pessoal, e a gente teve um esforçozinho para decorar essas coisas aqui dessa aula 3. Na aula 4 a gente já vai finalizar essa relação jurídica tributária, e aí sim você já está com seu uniforme para continuar nessa jornada de aprender direito tributário. Sem isso aqui é impossível. Confie em mim, essa é a base, por isso que chama relação jurídica tributária base. É a base de todo o direito tributário. Então, vamos dar um tempinho, até eu mesmo vou beber uma água, porque a minha garganta já está um pouco afetada. E eu te espero 5 minutinhos para você fazer aquele pomodoro básico, aquele descanso. Conversa com seu contatinho no WhatsApp, vê um pouquinho o Instagram, bebe uma água, toma um cafezinho, volta calminho para a gente estudar a aula 4, beleza? Eu vou deixar a aula 4 aqui em sequência, você já clica, não sai daqui sem estudar a aula 4, cara. Você precisa da aula 4, você já tá na 3. Fala sério, você tem que assistir a aula 4. E aí depois dessa aula 4, aí você descansa, outro dia você volta aqui e continua estudando direito tributário com a gente, beleza? Agradeço muito pela sua presença até aqui. Não esqueça de se inscrever nesse canal, dar o seu like, faz o seu comentário pedindo algumas matérias, pedindo dicas, pedindo o que vocês quiserem pedir. Eu vou responder o comentário de vocês. E, de novo, muito obrigado por estarem aqui. Valeu, até a próxima. Aula 4, hein?